Olá, gente, bem-vindo ao meu canal de estudos bíblicos, teologia, pregação, evangelização. Aqui nós conversamos um pouco a respeito da fé cristã, um pouco a respeito da visão que a Bíblia Sagrada ela nos coloca, ela nos mostra. E hoje nós iremos aqui falar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente na sua primeira página, nós vemos ali que ali se destaca essa figura enigmática, misteriosa, essa figura, esse ser de luz, na verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Ele aparece no primeiro capítulo do livro de Gênesis como aquele que está ali se movendo sobre a face das águas, ou seja, se movimentando, e nós sabemos que na sequência, após aquele movimento do Espírito Santo, nós vemos ali uma recriação, um reordenamento, uma reorganização de todo o cosmos, E aí você já percebe que a atividade do Espírito Santo ela acontece justamente para que as coisas possam entrar no seu devido lugar, para que as coisas possam se acertar, para que as coisas se tornem mais belas, mais bonitas, mais organizadas. E ali foi a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Agora, quando nós caminhamos um pouco mais, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele em diversos momentos ele aparece. Houve um momento, por exemplo, que o Espírito de Deus ele se apoderou da vida de Sansão no Antigo Testamento, e Sansão nós sabemos que era um homem que tinha uma incrível força, e essa força quem dava a Sansão era o próprio Deus através do Espírito Santo. Sansão tinha o Espírito Santo, Sansão tinha os seus cabelos compridos, e aqueles cabelos compridos eram a representação da divindade, era algo que apontava para o fato de que Deus é soberano e de que Deus está acima de todos nós, porque afinal de contas o cabelo está acima do nosso corpo, ou seja, está na parte mais alta do nosso corpo, isso apontando para Deus. E o Espírito Santo estava ali, deu força a Sansão para que ele pudesse vencer os filisteus na sua época, que era uma nação inimiga de Israel e que oprimia muito o povo de Israel. O Espírito Santo estava com Sansão. Houve mesmo um momento que Sansão pegou uma queixada de jumento e partiu para cima dos filisteus, e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens, imagina só. Ou seja, o Espírito Santo transformou, fez com que aquela queixada se tornasse uma espécie de metralhadora, e Sansão obteve vitória através deste elemento. Isso porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Em outras oportunidades, também na Bíblia Sagrada, nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, quando nós vemos os profetas profetizarem em nome do Senhor Jesus. Quando nós vemos os profetas falarem em nome de Deus, eles anunciarem, fazerem anúncios solenes, anúncios extraordinários, anúncios de coisas futuras, nessas ações desses homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, os profetas menores e maiores, Zacarias, Obadias, Malaquias e tantos outros profetas do Antigo Testamento, foram usados por Deus ou pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele trabalhou muito no Antigo Testamento. O Espírito Santo ele operou na vida de Moisés, que foi profeta, foi legislador. Você precisa lembrar que Moisés foi alguém capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava na vida de Moisés. Houve um momento na história de Israel que em que Moisés, por exemplo, ele disse para, Deus disse para Moisés: Moisés, tira do Espírito que eu te dei, e reparte com outras pessoas em Israel, para que você possa administrar o povo, para que você possa cuidar, governar o povo corretamente. E assim Moisés fez. Moisés levantou as suas mãos, estendeu sobre uma contingente de pessoas, e as mesmas receberam a presença, a porção do Espírito Santo, para que Moisés
tivesse um direcionamento para que Moisés pudesse guiar aquele povo ali naquele momento no meio do deserto. Quando nós olhamos, por exemplo, para o período interbíblico ou o período entre testamentos, foi um período diferente, onde praticamente não haviam mais profetas, não havia mais sacerdotes, ou seja, não havia mais vozes proféticas dentro da história da humanidade, ou seja, foram 400 anos de silêncio, onde praticamente não havia uma mensagem direta de Deus através do Espírito Santo pela vida daqueles a quem Deus chamava, ou seja, os profetas. Aí nós percebemos que, por exemplo, quando a gente olha, como a gente sabe que essa época foi uma época em que os gregos governaram o mundo, né? 400 anos antes de Cristo, né? A Grécia começou a ascender, a cultura grega começou a tomar conta de tudo, a filosofia, a linguística, a poética, a retórica, né? Todo o conhecimento, o arcabouço de conhecimento grego foi desenvolvido nessa época. E nessa época existiam os filósofos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos também falaram coisas tremendas, coisas profundas, falaram coisas que até hoje, né, chocam, né, a mente dos estudiosos modernos. Ou seja, eram homens com a capacidade de raciocínio muito profundo, homens que puderam contemplar um mundo espiritual através das ideias, né, através de determinadas iluminações que eles tiveram. Alguns estudiosos chegam ao seguinte consenso, que os gregos foram, né, para os judeus uma espécie de pré-escola, né? Porque quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele vem justamente como mestre, né, como um verdadeiro professor. Então, muitas das coisas que os gregos ou os filósofos falavam serviram para apontar o caminho, né, para o Salvador, para o Messias, né, para a revelação daquilo que Jesus Cristo faria quando esteve entre nós. Eu creio nisso, né, e não dá para dizer que durante todo o período da história da humanidade não houve revelação da parte de Deus, porque em todos os tempos, em todos os lugares, Deus sempre providenciou meios, pessoas, profetas, vozes, né, que se levantavam para falar em nome dele e para trazer um mínimo, né, de compreensão a respeito de uma realidade superior, de uma realidade moral, de uma realidade espiritual, porque o homem ele é social, o homem ele é físico, mas o homem também é espiritual. Então esses foram alguns aspectos que eu queria trazer nesse vídeo sobre o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado, espero que você possa também se inscrever nesse canal. Esse canal é um canal voltado para o conhecimento de Deus, conhecimento divino, para a edificação da sua vida. E eu sou Jackson Calado. Se inscreva no mesmo, assine o sininho das notificações e aquele abraço. Não se esqueça, teremos aqui regularmente diversos encontros como esse, onde nós estaremos aí fazendo aquela exposição daquilo que a Bíblia nos ensina e daquilo que a palavra de Deus pede de nós. Um grande abraço para você.